Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 9 com a Carla Jorge de Carvalho e com um especial dedicado a Luís Represas. O cantor português morreu esta noite aos 69 anos, vítima de doença prolongada. Uma notícia confirmada pela agência que representava o artista. Luís Represas é um dos músicos e compositores portugueses mais populares e João Lourenço é também indistinguível do grupo Trovante. Que regressou aos palcos ainda este ano de 2026 com 2 concertos tanto no Mel Arena como também no Super Boc Arena. Esta banda foi fundada em 1976, 20 anos antes é quando Luís Represas nasce, 24 de novembro de 1956. Já no meio da década de 70 fundou a banda Trovante, juntamente com João Gil, João Nuno Represas, Manuel Faria e Artur Costa, a que se mais tarde juntaram Fernando Júdice, José Martins e José Salgueiro. Foi um dos grupos mais marcantes do universo musical português durante o 25 de Abril, em que criaram músicas como Perdidamente, Fizeram os Dias Assim e também 125 Azul. Sem mais nem menos, num dia selei a 125 Azul. Foi sem mais nem menos. Uma das bandas que esgotou nos últimos meses 2 das maiores salas do país, 2 concertos que também faziam essa comemoração prévia dos 50 anos de carreira de Luís Represas. Mais tarde... João, deixa-me só interromper, porque foram 2 concertos anunciados e que rapidamente encheram, o que significa que existe, de facto, ainda muita gente. Na verdade foram 4, 2 em Lisboa, 2 no Porto. 2 no Mel Arena, 2 no Super Boc Arena. 20 e 21 em Lisboa, 27 e 28 de março no Porto. Mas houve outros momentos também muito marcantes na carreira dos Trovante e que se calhar também justificam esta adesão do público ainda hoje em dia, não é? E concretamente em 1984, onde teve um dos momentos mais marcantes e na sequência da luta pela causa timorense, foi convidado na altura pelo presidente Jorge Sampaio para o acompanhar na visita oficial na Timor-Leste. Mais tarde seria condecorado com a medalha de ordem de Timor-Leste pelo presidente Tawar Matane Ruak, que na altura fez, neste caso, compôs uma das músicas também mais marcantes da carreira, a música em Timor. Lavam-se os olhos, nega-se o beijo, do labirinto escorre-se um mar, no cais deserto fica o desejo da terra quente por conquistar. Uma música que certamente ficou na memória dos portugueses na altura da luta de Timor-Leste. Em 1992 iniciou a carreira a solo e só nos anos 2000 é que começaram a seguir, neste caso, a surgir os prémios. Em 2005 foi distinguido pelo Estado português com a Ordem de Mérito, grau de Comendador. Em 2010 edita também um livro infantil, A Coragem de Tição, que está incluído no Plano Nacional de Leitura. Em 2019, a direção da Sociedade Portuguesa de Autores atribui a Luís Represas o prémio Pedro Osório pelo disco Boa Hora. Dar ainda conta que Luís Represas tinha marcado para o mês de março alguns concertos a solo para comemorar os 50 anos de carreira.
João Lourenço, a recordar aqui em cima da hora a vida, o trabalho, a obra de Luís Represas. Acordámos esta manhã com a notícia de que o músico e compositor morreu esta noite, aos 69 anos. Ora, Luís Represas é de facto um nome incontornável e agora aqui com a ajuda do Bruno Vieira Amaral e do Nelson Ferreira, duas pessoas, nomeadamente tu, Nelson, com quem te cruzaste mesmo aqui na Rádio Observador, tiveste a oportunidade de o entrevistar algumas vezes, tiveste também muito tempo a conseguir tê-lo aqui a encaixar agendas. Sim, eu estava a recordar até agora aqui, fui pesquisar uma conversa na altura com o assessor de comunicação do Luís Represas, que me estava a dizer em 2022 que nós tínhamos uma data para ele vir ao vivo e de facto já foi um problema de saúde que motivou esse adiamento. Nós concretizamos a vinda do Luís Represas ao vivo em março de 2024, foi por altura de lançamento do seu último disco, chama-se Miragem, um disco que é uma ponte entre Portugal e o Brasil. Ele sempre foi bom a fazer estas pontes, com Cuba também. Cuba, creio que no primeiro trabalho a solo em que colaborou com Pablo Milanés, com aquele grande sucesso, Feiticeira, e ele tinha de facto essas afinidades com os músicos, do outro lado do Atlântico, e nomeadamente com a música brasileira. E em relação ao Estrovante, eu creio que um dos aspectos, já foi aqui, acabou por ser mencionado, mais relevantes, é que a banda separa-se. O último disco de originais é de 1990, mas esteve sempre presente depois disso, manteve sempre uma legião de fãs, que sempre que houve vários concertos quase comemorativos, acompanharam a banda, estiveram lá, sempre com enorme êxito, e isso também acaba por ser um testemunho do impacto e da influência que a banda teve nos seus anos de maior produção, nos anos 80, terem conseguido, com esse trabalho feito nessa altura, de facto, conquistar um público que se manteve sempre fiel à banda, porque é bom sublinhar isso, desde 1990 que não havia um trabalho original, um disco de originais do Estrovante. Aqui estava a olhar as datas do próximo ano que foram anunciadas para 50 anos de carreira de Luís Represas. Seria a 10 de Abril no Coliseu de Lisboa, 17 de Abril no Coliseu do Porto, mas isto levou-me a uma outra celebração na qual tu estiveste presente, porque há aqui um artigo no Observador de um ao vivo ainda nas manhãs 360, em 2020. Logo no início da rádio, portanto a rádio é de 2019, mas... É um artigo de outubro de 2020 em que o Luís Represas esteve aqui a falar precisamente dos 45 anos de carreira. Estavam agora apontados para o próximo ano essa celebração. Pouco importante, na verdade, nesta altura, mas Luís Represas era um ouvinte da Rádio Observador, chegou até a entrar como ouvinte no Contracorrente. É verdade, e deparei-me nisso na conversa com o agente, quando eu fiz o convite para vir ao vivo, ele aceitou logo, porque conhece a raça Observador e era o ouvinte assíduo da Rádio Observador. Bruno, é interessante que há de facto um fim oficial do Estrovante, no sentido em que deixam de produzir inéditos, e há uma carreira a solo de Luís Represas que tem a sua identidade própria, sim, apesar da voz estar sempre associada ao Estrovante. Claro, eu acho que é o timbre de Luís Represas, aquilo que é a própria identidade do Estrovante. Claro que João Gil também a outra grande figura, e o Manuel Faria, em termos musicais, mas de facto a voz de Luís Represas, eu acho que é aquilo que nós identificamos mais rapidamente, mais facilmente com o Estrovante. É verdade que a carreira a solo de nenhum dos membros, eu acho que atingiu a mesma altura do Estrovante, sendo carreiras muito variadas. O Gil tem uma carreira muito variadas e com muitos outros projetos. Basta lembrar a Ala dos Namorados, Moby Dick, muita coisa que eles fizeram. Mas eu acho que o Luís Represas é mais reconhecido pelo público português. Imagina, é o rosto, é a voz. É o frontman da banda. Isso grange sempre mais mediatismo. Não é? E o João Gil... por um lado estava ali mais na sombra, sendo claramente ali... Sim, era uma sombra bastante iluminada. Bastante iluminada, mas de facto nós associamos quase sempre as bandas aos seus vocalistas, e em particular neste caso, devido a este timbre completamente diferente
de Luís Represas e que acabava por ser esse principal fator de identificação. Mas em relação ao estilo do Estrovante também é preciso dizer que o período de grande sucesso, de maior sucesso do Estrovante coincide com ali o boom do rock português e eles estão num caminho totalmente diferente. Não tão rock, não é? Não, pop, mas indo buscar também muito à tradição musical portuguesa, às raízes musicais portuguesas, o que era muito diferente dos grupos de maior sucesso contra a tendência maior da época. Sim, de muita influência anglo-saxónica do rock, e eles marcam essa diferença também até pela qualidade das letras, e basta também lembrar no caso talvez um dos maiores sucessos, talvez não, um dos maiores sucessos, o Perdidamente, que é a musicação de Flor Bela Espanca. E eles trouxeram recuperaram de alguma forma ou integraram essa tradição musical na linguagem pop da música portuguesa, e depois seguiram o caminho, já no final dos anos 80, ainda para um caminho mais abertamente pop. Mas eu creio que esse legado é talvez uma das principais marcas do Estrovante. Nós temos, Nelson, creio que me podes confirmar, o José Manuel Fernandes está connosco, vem a caminho da rádio. José Manuel, já há pouco tinhas dito no E o Vencedor é que esta notícia te chocava particularmente, uma vez que foste colega de Luís Represas há muito tempo. É verdade, quer dizer, Luís Represas, eu andei no Liceu Pedro Nunes e a banda de alguma forma nasceu no Liceu Pedro Nunes. Da banda, eu devo dizer quem conhecia melhor, que eu fui colega de turma desde o primeiro ano do Liceu, o atual quinto ano, era o Manuel Faria, portanto o teclista. Sim. Mas aquele foi um período, enfim, o período em que a banda se constitui é um período bastante conturbado. Para mim era o fim do Liceu, portanto já estava mais fora do que dentro, e só venho, se quer que diga, a descobrir... não era a minha praia seguir a música, só venho a descobrir a importância do Estrovante e a quantidade de fãs que eles tinham, enfim, de vez em quando, e eventos, concertos e tal, quando de repente, já para aí 15 anos depois, aí por volta de, enfim, no final dos anos 80, descubro que o meu filho e os amigos e as amigas do meu filho eram absolutamente fanáticos. Portanto... o que mostra uma transição de gerações, praticamente, não é? Portanto, eles na altura ainda eram muito adolescentes, muito novos, eles já ouviam aquilo e quando souberam que eu tinha sido colega de Represas, então foi Ficaste o herói. Um bocadinho. Mas independentemente disso, eu só gostava de fazer duas ou três notas. Primeiro, vocês estão a passar em fundo, tiveram a passar em fundo aquela canção que é seguramente uma das mais conhecidas, White Timor. E eu também associo essa canção a um dos momentos mais emotivos que eu tive na minha vida, nas regressões que fiz ao longo da minha vida. Foi a primeira vez que Jorge Sampaio foi a Timor, Luís Represas também ia na comitiva, e houve uma missa em Timor em que ele canta esta canção. E foi absolutamente arrepiante. Extraordinário, arrepiante. E depois, eu acho que agora estava a ouvir também o Bruno, e a pensar um bocado sobre o papel que a banda teve, porque repara, quando a banda surge, a música portuguesa é muito dominada pelo canto popular, não é? Portanto, por aquilo que vinha do Zé Afonso, Sérgio Godinho, José Mário Branco, e de grupos também com alguns deles com grande militância política, como aqueles que nós falámos há pouco tempo aí, que é o Grupo de Ação Cultural, o GAC. Sim. E o Estrovante, surgindo também com alguma proximidade política a uns partidos de esquerda, particularmente ao PCP, não entra tão por esse caminho. E faz um caminho que permite depois ter uma identidade muito própria numa altura em que aqui o auge da música popular, não é? A música popular portuguesa, é substituída pelo rock português. E eles vão conseguir estar ali entre essas duas ondas dominantes, com uma identidade realmente própria, e que eu acho que é aquilo que permite que até hoje seja uma banda de referência. Até porque há outras coisas que eles fizeram. Estava a recordar aqui de uma capa de um álbum deles, no tempo em que havia álbuns, assim, que não se falava em CDs,
um deles que me marcou particularmente, que é uma que eles tiram uma fotografia com Lisboa ao fundo. No Seixal. É a terra firme. Terra firme, exatamente. Tem os enormes. Não. Tem o Perdidamente e tem o 125 azul. Exatamente. Sim, é esse. Exatamente. Essa fotografia de repente mostra uma Lisboa que eu por acaso conhecia, que tinha família no Seixal, mas nunca ninguém tinha visto assim, porque ninguém passou a barcos que passem por ali, só que no máximo morasse no Seixal é que conhecia aquela imagem. E também me recordo disso com alguma intensidade, mas isto são memórias que estão agora aqui à cabeça. Claro. E o Manuel Faria contou ao Expresso precisamente a história dessa fotografia, de como é que eles decidiram e de como é que foi, porque aquilo a maré estava a encher e eles ficaram ali estavam no meio do rio, à espera do momento certo para captar aquela imagem com Lisboa ao fundo. Aliás, devíamos saber o nome do fotógrafo, porque devíamos saber... Sim. Por acaso estava a ver esta notícia, é de António Homem Cardoso. Exatamente, pronto, ainda bem que com a ajuda da internet. Exato. José Manuel, estás em viagem, daqui a pouco já estarás connosco em estúdio, ficam essas referências e essas memórias de Luís Represas. Há já uma reação oficial do Primeiro-Ministro Luís Montenegro nas redes sociais. Luís Montenegro escreve que Luís Represas é uma das nossas maiores referências musicais. A sua partida é uma perda para o país e para a cultura, mas o legado vai permanecer, escreve Montenegro, tão contagiante como uma vida cheia de sede de infinito, e diz ele cantando a toda a gente, aqui numa referência à canção, à interpretação de um poema de Flor Bela Espanca, já recordado aqui pelo Bruno Vieira Amaral. Esta ideia, Nelson, de termos um músico e um grupo trovante, vamos ter que continuar a misturar isto enquanto falarmos de Luís Represas, consegue estar no meio entre músicas e influências mais tradicionais, ao mesmo tempo que as pessoas que estavam fascinadas com o rock português também aderem a esta música. É quase aqui um equilíbrio difícil e que todos eles conseguiram fazer. Sim, o Luís Represas muito bem. Sei que isto é sempre um bocado mais frívolo, mas o Luís Represas tinha ótima imagem. Claro. E é uma característica que num frontman de uma banda é muito valorizada. Eu diria até que a moda do cabelo comprido se deve a Luís Figo e a Luís Represas ali no final dos anos 80 e início dos 90, porque era finalmente um homem que os nossos pais gostavam de ver de cabelo comprido, à exceção dos adolescentes da altura que o tentavam imitar com essa imagem que se tornou de marca. E se calhar nós, quando pensamos até na imagem do Estrovante, não pensamos em punk, mas na escolha musical, nas opções musicais, nessa recuperação da tradição, numa época em que eles, no fundo, fazem essa transição da cantiga mais da música de intervenção para o pop, fugindo um pouco ao rock. Eu acho que há ali uma atitude que agradou àquela geração, que era também de desafio à ortodoxia. Eles, de início, estavam muito associados à esquerda, até ao Partido Comunista. Tocaram na festa do Avante. Exatamente. Eles próprios reconhecem que havia essa associação que não queriam que fosse feita, mas eles pegam nessa tradição, reinventam, levam para outros caminhos essa tradição da cantiga de intervenção, e Luís Represas também colaborou com Fausto Bordalo Dias, creio que chegou a colaborar também com Zeca Afonso, e eles ao fazerem essa mudança conseguem alcançar um público que é transversal. Claro que aqui as questões esquerda-direita não são as mais importantes, mas conseguem um público verdadeiramente, até do ponto de vista político, transversal. Ou seja, começam ali, se calhar mais associados a um público, ou a essa canção de intervenção, a música de intervenção, para chegar depois a um público muito mais alargado e muito mais vasto. Já vamos continuar a falar, Bruno. Temos também já nesta emissão especial o diretor da Blitz, Miguel Cadete. Bom dia. Bem-vindo. Esta é a altura, enfim, reação primeiro ao choque da notícia da morte de Luís Represas, naturalmente, mas também é a altura de pensarmos que influências é que deixa, que legado é que deixa o trabalho de Luís Cadete, de Luís Represas, desculpa.
Miguel. Ora, como já foi dito aqui, o Trovante impôs-se muito como um grupo muito próximo até da recolha da música tradicional portuguesa. Eles estavam muito associados ao Partido Comunista Português, com várias atuações na Festa do Avante, mas foram diluindo esse teor da música popular portuguesa, e eu não diria tanto de intervenção, foram diluindo e transformando a sua música em algo cada vez mais pop, até construírem aquelas canções que todos nós conhecemos e se tornarem num êxito massivo, capaz de ser transversal a várias gerações e a várias ideologias, ainda que eles não tenham perdido esse cunho de intervenção. Vá lá, todos nós nos lembramos da canção Timor, que os Trovante gravaram aí com um impacto realmente nacional, para lá de qualquer partido político, e em que a causa Malber foi apoiada também pelos Trovante. Eles deixaram obviamente um legado. Eles vinham dos grupos de recolha de música tradicional, música popular portuguesa, que surgiram depois do 25 de Abril, mas depois deixaram um legado. Eu lembro-me logo de Mafalda Veiga, por exemplo, que tinha umas canções muito próximas daquelas que os Trovante faziam, e que valeu aos Trovante concertos esgotados, sobretudo na década de 80, quando começam a crescer, concertos esgotados no Campo Pequeno, no Coliseu, e depois já bastante mais tarde, ainda agora há poucos meses, na maior sala de Portugal, que era o então conhecido como Pavilhão Atlântico. Portanto, mais uma grande consagração dos Trovante, que se reuniram várias vezes. O Luís Represas seguiu a sua carreira a solo, também com alguns êxitos. Ainda por ocasião dos 40 anos da Blitz, o Luís Represas tocou na redação do Expresso e da Blitz para marcar essa data, esse aniversário. E a notícia hoje apanha-nos de alguma forma, apanha-nos desprevenidos. É uma grande perda. Como já foi aqui dito, ele era muito bem apessoado, mas tinha um timbre muito bonito. A voz do Luís Represas era incrível, e a construção das canções com o João Gil e com o Manuel Faria também deixou um cancioneiro. Eu diria que quem é o português que não conhece esta ou aquela canção, claro, dos Trovante? E que não canta por cima, não é? Havia planos, sabes de alguma coisa, para além dos concertos que estamos aqui a falar do próximo ano, de celebração dos 50 anos de carreira, havia planos de mais inéditos? Tens alguma ideia? Havia muita vontade de Luís Represas de continuar a trabalhar e a produzir e a criar? O Luís Represas continuava na sua carreira a solo. Eles tiveram agora mais uma consagração na Mel Arena. Sim, nos tais 4 concertos deste ano. Exatamente, mas já não faziam temas de originais, álbuns, já não publicavam álbuns de originais desde há muito, mas regressaram inúmeras vezes, a pedido de várias famílias, como se diz na brincadeira, até em concertos privados, mas sobretudo em grandes espetáculos que celebravam sempre a sua carreira. Aos 25 anos do 25 de Abril também, onde foram convidados pelo Presidente da República, Salvador Jorge Sampaio, à época, e fizeram parte dessa celebração. Ou seja, um lugar inquestionável na música portuguesa. Eles tratavam o grupo, não como nós dizemos os Trovantes, mas sim o Trovante, o projeto Trovante, sim. E Luís Represas era a voz, o porta-voz do Trovante. Miguel Cadete, muito obrigada por ter estado nesta emissão especial da Rádio Observador. Miguel Cadete é o diretor da Blitz. Às vezes também há aqui um problema com o género da revista, é a Blitz. Já foi o Blitz. Juntamos agora nesta emissão especial Júlio Isidro. Obrigada por estar connosco, Júlio Isidro. Bom dia também. Seguramente muitas vezes contactou com Luís Represas em várias fases, quer da vida artística, quer até do envolvimento que Luís Represas teve em iniciativas como a questão de Timor. Ele tinha essa capacidade de agregar vários públicos. Olha, acabou de dizer uma coisa que me permite fazer um recuo até o ano de 1977. Há coisas que são momentos felizes das nossas vidas, que são os acasos. Eu estava a fazer rádio naquela altura, e continuo a fazer, mas naquela altura estava a fazer todos os dias, no FM do Rádio Clube Português, e disseram-me que à porta estava um grupo de jovens com um disco para me apresentarem.
e eu mandei-os entrar para o estúdio com a informalidade que felizmente se tinha, e entraram o Trovante todo, ou o Trovante, como quiser, entraram para o estúdio para apresentarem um disco chamado Chão Nosso, o primeiro trabalho do Trovante. E disseram claramente assim, olha, nós trazemos isto aqui, pode ser que o Júlio passe, porque se calhar ele não vai passar. A razão era muito simples, é porque tratava-se de um disco cujos textos eu vou dizer que seria música de intervenção. Eu nem gosto muito desta expressão, mas pronto, de qualquer das maneiras era música, canções e letras engajadas. E é evidente que eu abri a porta do estúdio, mas abri também o microfone, fizemos uma entrevista global muito simpática, muito boa, tinham todos à volta de 18 anos, portanto estamos a falar de 1977, o João Gil, o Luís Represas, enfim, o Nuno Represas naquela altura também ainda, o Manuel Faria, e passei o disco quase que na íntegra. E passado algum tempo, 2 anos, eles apareceram com um disco ainda dentro mais ou menos da mesma linha, chamado Em Nome da Vida. E a grande mudança dá-se com o Baile no Bosque de 1981. E a partir daí passámos a ouvir, eu não vou dizer outro Trovante, ou outro Trovante, passámos a ouvir o Trovante com um outro tipo de repertório e sobretudo com uma adaptação brilhante daquilo que é a música tradicional portuguesa para a música moderna portuguesa, chamemos-lhe, não é? Tudo isto entre aspas. Eles fizeram essa transição, Júlio Isidro, conseguiram fazer essa transição de um estilo de início mais ligado às raízes, de início também com essa ligação à canção de intervenção, para um estilo mais pop, mais transversal também? Era, e logo assinaram uma série de grandes sucessos que a qualidade é isso que justifica, sucessos que têm atravessado o tempo, porque realmente eles têm feito de vez em quando alguns especiais, quando se juntam de novo, cantando aquilo que são, digamos, os seus clássicos, e é evidente que gerações diferentes, porque entretanto passaram mais de 50 anos. Depois, 50 anos passaram no praticamente 50 anos. Da carreira, sim. E passados esses 50 anos, há gerações diferentes a cantar de cor ainda a Menina das Sete Saias, ou Sete Saias, ou Perdidamente, enfim. O que é que faz, Júlio Isidro, o que é que faz uma canção, ou um repertório, no caso, eterno? Olha, eu não sei o que é a eternidade, mas sei que é o que é a perenidade. Mas estão no cancioneiro, não é? Sim, sei o que é a perenidade. Olha, acabou de dizer aquilo com o que eu estou de acordo. Sem dúvida nenhuma, neste momento, e desde sempre, já há muito tempo, o Trovante, e obviamente a voz incomparável, única, diferente, um timbre lindíssimo do Luís Represas, estão no cancionário, no cancioneiro português. E no caso do Luís Represas também, a sua ligação afetiva e musical, por exemplo, com a música cubana, é evidente que a ele também lhe deu uma outra dimensão, uma outra forma de criar música, porque depois o trabalho a solo do Luís é também muito importante e realmente a relação dele com o Pablo Milanês, por exemplo, é realmente alguma coisa que fica também, curiosamente, numa ponte entre a música do continente europeu e a música de Cuba, por exemplo. O Júlio Isidro é, claro, muito conhecido por ter acompanhado de perto e ter apadrinhado muitos dos grandes nomes da música portuguesa dos últimos 50 anos. Bruno, desculpa, é daí que nasce a expressão até quem é que é o teu Júlio Isidro, não é? Exatamente, quem foi a pessoa que lançou. O que é que distinguia o Trovante, em particular naquela época muito marcada pelo boom do rock português? Olha, a sua pergunta contém a resposta. Realmente é verdade. É isso que os distinguia. É porque naquela altura eu lancei, enfim, pronto, às vezes até fico tímido quando digo isso, mas realmente é verdade, inúmeros grupos e a onda que se estava a gerar era o rock português.
Comecei com aquele a quem chamaram o pai do rock, muito embora já não fosse pai, porque já tinha havido uns outros pais noutra geração. Mas enfim, o Rui Veloso. Mas também tocou pela primeira vez o Chico Fininho no programa meu. Ora bem, mas realmente aquilo que eles fizeram estava também na linha de outros grupos que existiam na altura, exclusivamente de música popular portuguesa. A Roda dos Quatro Caminhos, Banda do por exemplo, Casaco, para dar um exemplo, a Brigada Vitor Jara, enfim. Mas os Trovante sublimaram, de alguma maneira, a música tradicional portuguesa, mas aquilo que eles faziam, e infelizmente já não vão fazer pelo menos com o mesmo timbre de voz, que eles já cá não está, aquilo que eles faziam era música popular portuguesa. E ela estava lá, esteve sempre. Basta ouvir as músicas todas, muito embora com outro tipo de arranjos, outro tipo de interpretações, mas era música, e há de continuar a ser, porque como eu dizia há pouco, é verdade, em qualquer concerto do Trovante ao longo dos anos, mesmo depois das interrupções que eles fizeram para fazer também as suas vidas musicais, toda a gente canta de cor algumas dessas canções e, portanto, quer dizer, é música portuguesa que está ali. É a música portuguesa que está ali e essa vai continuar. Júlio Isidro, muito obrigada por ter estado na Rádio Observador. Estamos em emissão especial a recordar Luís Represas, que morreu esta noite, uma notícia que acaba por surpreender, apesar de haver uma doença já prolongada. A Sónia Tavares está connosco agora também em direto. A Sónia Tavares é também dona de uma voz com um timbre muito particular, vocalista dos The Gift. Bem-vinda, Sónia Tavares. É isso que marca também a imagem e o trabalho de Luís Represas. Aquele timbre de voz ficará como a sua grande marca? Sim, aquela voz incomparável, é ainda incomparável. Das vozes mais bonitas que Portugal conheceu, das vozes mais marcantes, mas Luís Represas não era só uma voz marcante, não é? Tudo aquilo que ele fez e tudo o que deu à música portuguesa é incontornável e, portanto, aquela voz maravilhosa tinha um contexto e teve um contexto muito importante e acho que as músicas do Trovante e o Luís Represas deixaram-nos património e acho que ajudaram também a definir aquilo que é hoje em dia a música portuguesa. A minha mãe era absolutamente fã do Luís Represas, do Trovante. Eu cresci a ouvir o Trovante. A minha mãe dizia que o Luís fazia canções tão bonitas que mesmo que alguém as imitasse a cantar, que o imitasse a cantar, elas iam ser sempre bonitas. A beleza era inerente e seriam bonitas, cantadas, interpretadas, fosse por quem fosse, independentemente da voz maravilhosa que o Luís Represas tinha. E com esse grande respeito musical pela tradição, mas também um respeito pela língua portuguesa que os Trovante tão bem trataram, e o Luís Represas em particular, encontrando sempre ali aquela combinação entre a letra e a música que nem sempre é frequente. Não, é verdade. Eu acho que a sua obra confunde-se com a própria história recente do país, se é que me faço entender. Portanto, estas canções que passaram na rádio, que as vimos no palco, que as vimos em todo lado, acho que passaram a ser uma espécie de memória coletiva. Portanto, são canções que foram amadas e cantadas e vividas por várias gerações, portanto, pelo menos 4 décadas, 5 décadas de canções bonitas que fazem parte da nossa memória coletiva, enquanto portugueses. Claro que sim, a música de intervenção juntou tudo tão bem, a música de intervenção, um bocadinho de folk, a pop portuguesa com a língua portuguesa tão marcada e feita e escrita de uma forma tão marcante. Sónia, queria também perguntar-te se achas que há descendentes de Luís Represas na música nacional, os novos autores, consegues identificar alguns que possam ter sido inspirados pelo trabalho de Luís Represas e até do Trovante? Eu acredito que haja
muitos cantores. Aliás, acredito que a obra do Luís Represas e do Estrovante influenciou de uma forma geral a música portuguesa. Portanto, indiretamente ou diretamente, todos temos as nossas influências, todos temos as nossas referências do Estrovante, e portanto é como a Amália, mesmo que não ouçamos fado, ela de uma forma ou de outra influenciou-nos com certeza, e assim foi a música do Luís Represas, que marca várias gerações, portanto com certeza que continuará a marcar mesmo depois da sua partida. Sónia Tavares, muito obrigada por recordar connosco aqui Luís Agora Represa. aproveito o tempo de antena para dar um grande abraço à família. Fica entregue. E chamamos agora também Simone de Oliveira, está connosco em direto. Bom dia, Simone. Uma notícia que seguramente... Apanhada. Claro, foi apanhada de surpresa. Apanhada com um soco no alto da cabeça, porque não... há umas coisas que... até estou a cara. Há umas coisas que nós sabemos que nos acontece a todos, não é? Mas de repente, quer dizer, então agora morreu, e quer dizer, eu estou a ter um tempo para acreditar. Estou a ter um tempo para aceitar, vou ter a maior saudade dele, conversámos muito, era um homem divertido, não vou pôr apelidos nem vocábulos, não me apetece falar das pessoas e não só do cantor. É uma pessoa, é um ator, é um cantor, é um amigo, que Deus o tenha em bom lugar e que eu vou levá-lo no meu coração até a vida me deixar, porque eu também já tenho 88 anos, então mesmo são vocês a telefonar para colegas a perguntar o que é que pensam de mim. Simone, diga. Estava aqui a recordar o tema que fez com Luís Represas, chama-se Desencontro. Como é que foi esse trabalho? Como era trabalhar com Luís Represas? Acha que eu aos 88 anos me vou lembrar dessas coisas? Isso que para aí é uma vida. Há 30, há 40, não tenho ideia, meu amor, não tenho ideia. Ele era um homem tranquilo, era um homem sereno, fui muitas vezes cantar lá a casa que eles tinham, portanto, muitas vezes lá beber um copo, toda a gente sabe que eu gostava do whisky e de fumar, continuo a fumar, e quando posso beber um whiskyzinho com 3 pedras de gelo, continuo muito igual a mim própria, os meus amigos são os meus amigos, e os meus inimigos são os meus inimigos. Estava aqui a ser enganado pela internet, que me aparece a Simone no Desencontro, mas é a brasileira que canta com Luís Represas, e ele então tinha... Era bom que não se lembrasse. Ainda bem, que não se lembrasse. É sinal que a Simone de Oliveira está ótima de memória, porque não se recordava desse momento. Sim. Mas havia essa ponte, de facto, com o Brasil, não é? Luís Represas sempre abraçou muito a lusofonia nas suas composições e no seu género de cantar e compor. Peço imensa desculpa, mas eu tenho uma marcação no hospital onde vou fazer uma coisa que tenho que fazer e tenho os telefones todos. E vá mesmo fazer, Simone de Oliveira. Queremos continuar a ouvi-la muito tempo. Obrigada. Muito obrigada por, nesta altura, não escolher adjetivos para falar de Luís Represas, lembrar-se apenas do homem. Cátia Guerreiro está também connosco em direto nesta manhã e nesta emissão especial. Cátia, nesta altura, celebra-se mais o homem ou celebra-se a obra? Olá, bom dia a todos. Esta é uma manhã triste, não é? Muito triste. Chega uma notícia um bocadinho repentina, mal acabámos quase de acordar e sabemos que perdemos um amigo. E acho que temos de celebrar tudo. Temos de celebrar o homem, porque era um homem divertido, é um homem com uma boa energia, que sempre que estava numa sala estávamos todos bem, não é? Com um sorriso aberto, aquele sorriso bonito dele, as gargalhadas dele, o carinho, porque era um homem muito carinhoso com todos, um homem muito afável, mas há também aqui a parte da obra que é indissociável, não é? O Luís faz parte da história da música portuguesa e de momentos muito marcantes. O Luís foi, através da sua fortíssima ligação e de ser fundador do Estrovante, porta-voz de poesia como da Flor Bela Espanca. Acho que se começou a ouvir falar mais de Flor Bela Espanca depois dos Estrovantes fazerem aquele tema emblemático do Perdidamente.
e fica para sempre a sua voz presa à história de Timor. Todas as suas... Vocês estavam a falar há bocadinho aí da Simone brasileira, e das suas ligações ao Brasil e à América Latina, de uma forma geral, a Espanha Pablo também, Milanés, sim. com o Pablo Milanés, mas também com o Caco Senante em Espanha, e eu deixo aqui só uma nota de que tive um almoço muito agradável, muito mesmo, muito agradável, com a Simone, que nos convidou aos dois para almoçar com ela em Cascais, na casa onde ela normalmente fica. E passámos uma tarde maravilhosa, muita gargalhada, de muitas partilhas e de música. Pegaram os dois na guitarra e desataram a tocar e a cantar. Que luxo, com o Luís Represas e com a Simone a tocarem e a cantarem coisas minhas. O que é uma delícia, não é? E ser homenageada por duas figuras tão importantes. Mas é efetivamente uma voz que vai perdurar no tempo. Cátia, deixa-me perguntar, há pouco falava das qualidades humanas de Luís Represas, mas isso sentia-se, pelo menos para quem ouve, essas qualidades humanas, mesmo para quem não o conhecia pessoalmente, parece que estava na forma como ele interpretava as canções. Um artista, quando é verdadeiro, não consegue deixar de ser quem é, não é? E, portanto, transporta, no caso de um cantor e de um cantautor, como era o Luís Represas, põe essa sua verdade na sua voz, na forma como interpreta, na forma como compõe, como escreve, e o Luís transpirava essa sua verdade. E era, de facto, um homem que procurava a beleza do mundo, que procurava a beleza das pessoas, e por isso é que, quando estávamos em convívio, o Luís era aquela boa energia, que ia sempre à procura do melhor que os outros também tinham para lhe dar, e dava o melhor de si. Tenho tanta pena de perder este amigo. Verdade. Cátia Guerreiro, muito obrigada por ainda assim, com esta dor e com a surpresa ainda da notícia, ter perdido alguns minutos para estar connosco a recordar Luís Represas e esse momento que deve ter sido inesquecível na casa em Cascais com Simone, a ouvir a interpretação das músicas da Cátia Guerreiro. Bom dia e obrigada. Já falámos aqui como os Trovante tiveram uma participação também importante nas primeiras festas do Avante, as festas provavelmente ainda na ajuda, terá sido assim. Temos connosco o Pedro Tadeu, que é membro da Comissão de Espetáculos da Festa do Avante. Não estava nessa altura, pela idade, era seguramente impossível. Mas conhece Pedro, bem a história. Bem. Pedro, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Foi importante, seguramente, não só para a festa ter os Trovante, mas para os Trovante também terem contacto com o público da Festa do Avante, que sempre foi muito numeroso e muito exigente. Sim, eu fui ver aqui a lista de participações dos Trovante na Festa do Avante, vocês viram lá 10 vezes. A primeira em 10 vezes. A primeira vez em 77 e a última em 2011. E uma das vezes atuaram com o Sérgio Godinho. E, de facto, o próprio nascimento do Trovante tem muito a ver com o nascimento da Festa do Avante, porque a festa iniciou-se em 76, eles aparecem logo no ano seguinte no Jamor, quando gravam o primeiro álbum deles, que é o Chão Nosso, que é um álbum ainda muito na onda da música de intervenção, de apoio aos ideais de esquerda, socialistas, comunistas, etc. Depois, isso acompanha também o movimento da música popular portuguesa dessa época, que, digamos, já com o regime estabilizado, deixa, digamos, essa componente de intervenção e agarra-se à música popular portuguesa para tentar renovar, à música tradicional, não é? Para tentar transformar e renovar e fazer dali uma evolução das próprias tradições. E os Trovantes são protagonistas nisso e digamos, essenciais. E o Luís Represas é particularmente relevante porque havia outros grupos, por exemplo, estou-me a lembrar da Brigada Vitor Jara, que faziam também esse trabalho, mas ele era um cantor excepcional, coisa que a Brigada não tinha. Teve vários cantores e cantoras, mas um com a personalidade de Luís Represas, com a limpidez da sua voz, com a sua capacidade interpretativa, de facto, fazia muita diferença, independentemente também dos arranjos muito modernizados,
em cima de uma estrutura de música popular que nesta fase inicial do Estrovante eles faziam, e aí o João Gil, o Manuel Faria e os outros elementos são também determinantes. E, portanto, mas terá sido ele, Pedro Tadeu, terá sido ele o responsável pela voz e, obviamente, por ser o principal rosto do grupo, a conseguir levar também a banda a outros públicos? Sim, sem dúvida. A popularidade do Estrovante ultrapassou muito, digamos, o público de esquerda, para falarmos assim de uma forma mais simples, não é? Não, logo no início, não é? Não, a partir do álbum Baile no Bosque, isso é evidente. E depois, mais tarde, eles também, quando há uma decadência da popularidade da música tradicional e da música de raiz popular, eles mudam o seu som e fazem muitos sucessos. Estou-me a lembrar do tema dedicado a Timor e à libertação de Timor-Leste. Foi uma coisa massiva no país na altura, e a interpretação de Luís Represas aí é também determinante. E, portanto, há, digamos, uma personalidade que ficou muito identificada com o Estrovante, não há dúvida nenhuma. E o Estrovante também identificados com a festa do Avante, apesar de terem seguido musicalmente depois um rumo diferente, mesmo assim, e até, como dizia, pelas 10 participações na festa do Avante, continuaram sempre muito associados à festa do Partido Comunista Português. Também criou-se uma relação de amizade entre o Luís Represas, o Manuel Faria e o João Gil, mas sobretudo o Luís Represas e o Manuel Faria, com o Ruben Carvalho, que era o organizador, até à sua morte, do festa do Avante. E eles falavam muito, tinham muitas conversas, e isso, aliás, em várias entrevistas, quer o Luís Represas, quer o Manuel Faria referem isso, e digamos, havia para além, independentemente depois dos percursos ideológicos até terem divergido, conforme os membros da banda, etc., houve sempre uma ligação muito próxima com a festa do Avante. E como é que eram recebidos? Como é que o grupo era recebido? Né? Porque eram também quase celebrações, a partir de certa altura eram celebrações da própria banda, porque atuou na festa do Avante já depois da separação do grupo. Sim, quer dizer, deste ano nós tínhamos o desejo que eles fossem lá, porque tínhamos a certeza que era um espetáculo de grande impacto, mas não foi possível, portanto, eles seriam certamente ultra bem recebidos e para pessoas da minha geração, em que a música do Estrovante fizeram parte da minha juventude, seria uma coisa comovente, não é? E todas as vezes que eles lá foram sempre grandes êxitos, isso aí não é indiscutível. A memória que a Festa do Avante tem do Estrovante é uma memória prazenteira e de agradecimento também, porque eles ajudaram a fazer grandes espetáculos e grandes momentos na Festa do Avante. Sim, são recordados por muitos. Pedro Tadeu, obrigada. Foi bom fazer também esta viagem pelo início do projeto Trovante, também pela forma como o Luís Represas construiu depois toda a sua carreira. Luís Represas, que foi também empresário, não é? Com o Chafarix, um bar mítico na cidade de Lisboa, depois teve uma encarnação como Bugix na Expo 98. E que teve a capacidade de ter música ao vivo com artistas, o que fez muita diferença. Era esses os elogios que sempre faziam ao Chafarix. Bom dia, Anabela, também agora a entrar nesta emissão especial. Bom dia. Para a Anabela, imagino que tenha crescido já com o som do Estrovante e de Luís Represas. Sem dúvida. Hoje é um dia muito triste, mas graças a Deus permanece a sua obra. E eu, obviamente que Luís Represas foi para mim, desde muito cedo, diria que no início da minha adolescência, fui muito influenciada, em primeiro lugar, pelo Estrovante, e fui logo muito inspirada pela sua voz e pelas músicas do Estrovante, mas destaco a sua obra a solo. Eu tinha 16 anos quando o Luís Represas lança o seu primeiro álbum a solo, e esse álbum foi marcante para mim. A Feiticeira, o Cai Neve na Marginal, muitos êxitos desse álbum, vi alguns concertos dele, e fui muito influenciada por ele enquanto artista, pelas suas composições e muito em especial pela sua voz única, o seu timbre, que é absolutamente único e insubstituível. E, portanto, é um dia triste por isso, porque de facto marcou muito a minha carreira, e enquanto artista
tenho uma gratidão imensa pela obra do Luís Represas. E a Anabela falou precisamente aí de carreira a solo de Luís Represas. Nós temos falado, e é natural que se vá falar mais sobre Luís Represas com o Estrovante, com o grupo em que se destacou. O que é que destaca mais na carreira a solo de Luís Represas? Porque normalmente, de facto, não se fala tanto nesse período, que começa no início dos anos 90, mas tem ali uma série de colaborações e até de caminhos que são diferentes, acabam por ser diferentes daqueles que eram seguidos pela banda. Eu destaco as composições e, sobretudo, o primeiro álbum, para mim, é assim, o mais marcante, com o Neva sobre a Marginal, o Fora de Tempo. São canções lindíssimas. A Feiticeira, obviamente, e depois essa colaboração com o Pablo Milanés. Pablo Milanés, sim. Eu acho que ele tinha uma banda incrível, que também o acompanhava e que gravou o álbum desse álbum, e os outros todos, obviamente, também os destaco, mas aquela transição do Estrovante para a carreira a solo, e esse álbum foi para mim muito marcante. E os concertos, eu vi o concerto do CCB, foi extraordinário, era extraordinário. Eu tinha mesmo, foi de facto marcante. Claro que ele também cantava os temas do Estrovante e isso era impactante, não é? Mas as canções dele originais eram absolutamente lindíssimas e que me marcaram muitíssimo. E chegou a colaborar com o Luís Represas, creio que num dos seus álbuns. Não, infelizmente não tive essa honra. Nunca cantei com o Luís Represas. Mas foi uma influência... Algumas vezes com ele, obviamente, em concertos, e trabalhei com alguns dos seus músicos, mas nunca tive esse privilégio. Mas foi sem dúvida uma influência para a Anabela e também para uma geração de músicos portugueses. Sem dúvida. Portanto, a minha homenagem ao grande e insubstituível Luís Represas. Que ficámos a saber, morreu esta noite. Anabela, muito obrigada por ter recordado. Muito obrigada. Estamos na Rádio Observador, são 9h52, a recordar Luís Represas depois da notícia da morte do cantor, esta noite aos 69 anos. Ricardo Ribeiro junta-se a esta emissão especial. Bom dia. Bom dia. Sente também que teve influência, ou que foi influenciado por Luís Represas, sendo de uma geração mais jovem, obviamente. Sim. Bom, influencia sempre porque era a música que se ouvia na rádio. Eu lembro quando acordava de manhã e a minha mãe começava a cuidar de nós para irmos para a escola, etc. Ouvia-se o Estrovante na rádio, não é? E a voz do Represas é uma voz que fica na memória, não é? E porque vem já desde essa infância, ouvia-se o Estrovante ou o Ronquial ou os Rádio Macau, não é? E portanto... E ouvia-se depois mais tarde o Luís com o seu percurso a solo, a cantar, com o Pablo Milanés, etc. E eu tive o privilégio de trabalhar com o Luís e era uma pessoa encantadora, e, enfim. Mas a esta lei ninguém escapa, é o único destino que temos em comum, não é? E é lamentável, mas enfim. E com o Estrovante e na carreira a solo, Luís Represas Exatamente. Contribui também aqui para uma revalorização das tradições, das raízes da música portuguesa. Creio que esse é um dos principais legados da obra de Luís Represas. Sem dúvida. Aliás, os Estrovante tinham muito esse objetivo e essa característica de o João Gil e o próprio João Nuno Represas na percussão, ou seja, eles reavivavam muitas raízes e tentavam sempre inspirar-se na música portuguesa, e basta ouvir as composições e a poesia que usavam, nomeadamente um dos mais conhecidos, o Perdidamente, da Flor Bela Espanca, e depois pronto, o 125 Azul, essas cantigas todas. Eles cantaram o Mário de Sá Carneiro também, mas com uma roupagem da música tradicional portuguesa, enfim. E eles tinham, de facto, uma maneira de estar na música muito interessante, e há pouco tempo tinham estado no Mel Arena e fizeram 2 concertos extraordinários e olha, é uma pena, de facto. Falou da colaboração com o Luís Represas. Quando é que aconteceu essa colaboração? Foi há uns anos, eu creio que foi há 9 anos, 8 anos, no Centro Cultural de Belém,
e tenho um dueto com ele, cantei o 125 Azul e creio que o Perdidamente também num disco que ele fez que saiu ao vivo do CCB, em que eu era um dos convidados, e o Luís era uma pessoa encantadora e deu-me um imenso prazer e enfim, nem sei muito bem o que é que diga estas coisas, um tipo nunca sabe muito bem o que há de dizer, não é? Diante da morte acho que só o silêncio pode falar, não é? No caso de um artista, há a sorte de podermos continuar a ouvir Ricardo Ribeiro. Há aqui esta questão da música Ai Timor, porque isto coloca o Estrovante, Luís Represas, obviamente todos os elementos deste grupo, a fazer música de causas, o que às vezes pode ser complicado para um artista. Foi importante também que eles o tivessem feito. Claro, é sempre importante. Os artistas devem dizer aquilo que as outras pessoas pensam, mas também aquilo que os outros não se atrevem a dizer ou a pensar. E, no fundo, foi isso que eles fizeram com o Ai Timor e outros artistas fazem com as chamadas de atenção para aquilo que é mais degradante e preocupante também no mundo, não é? E eles fizeram isso com o Ai Timor e foi muitíssimo importante, não é? E foi muito importante. Ricardo Ribeiro, muito importante também tê-lo aqui nesta emissão especial da Rádio Observador. Um bom dia. Muito obrigado pela sua gentileza. Bom muito dia. Obrigada. Chamamos e estávamos aqui a falar da importância que os Estrovante tiveram com esta música Ai Timor para o processo de independência do território. Temos connosco Ana Gomes agora, em direto. Bom dia, Ana Gomes. Obrigada por estar connosco, sabendo que está muito abalada também com esta notícia. Foi mesmo importante o Ai Timor e a forma como todos os elementos do Estrovante se envolveram na causa timorense para que se conseguisse a independência do território? Eu ouvi mal, não ouvi o que... Perguntava-lhe que importância é que teve o Ai Timor e o envolvimento do Estrovante para a causa timorense quando estávamos no processo decisivo e fundamental do referendo e do reconhecimento de Timor como um território independente. Olha, antes de mais, deixe-me dizer que foi um duro murro no estômago esta manhã. A notícia da morte de Luís Represas e lembrei-me imediatamente de um momento inesquecível quando eu e ele nos encontramos em Timor para a altura da celebração do referendo do aniversário do referendo em 2019 e ele fez um concerto absolutamente memorável na Fundação Oriente, em Dili, que terminou com o padre João Salgueiras, o mítico, um herói da resistência, padre João Salgueiras, já muito velhinho, ele acabou de falecer este ano com 105 anos. Ele abraçou-se ao Luís Represas e eu tenho alguns do vídeo desse momento absolutamente emocionante do padre João Salgueiras abraçado a Luís Represas depois de uma atuação memorável em que o Luís obviamente cantou e encantou e fez toda a gente cantar o Ai Timor. Essa canção foi absolutamente mobilizadora do português para se juntar, se unir e dar força, como deu, à causa Timor e obrigar os governantes portugueses a fazer o que era preciso ser feito e que foi feito. E terá contribuído, Ana Gomes, terá contribuído ainda mais esta canção do que alguns responsáveis políticos, porque foi uma canção que se tornou património da própria sociedade portuguesa e depois, claro, da sociedade timorense. Bom, felizmente, nessa altura, o governo de António Guterres, com Jaime Gama como Ministro dos Negócios Estrangeiros e com Jorge Sampaio como Presidente da República, estavam a fazer tudo o que era necessário fazer por Timor. E foi isso que levou ao aproveitamento da queda do ditador Suharto na Indonésia para se negociar
nos termos, no quadro da ONU, um referendo, o referendo que se realizou a 30 de agosto de 1999, e foi nesse quadro, justamente, da mobilização do povo português, que foi necessária, sobretudo quando a seguir ao referendo houve uma violência avassaladora por parte dos militares da potência ocupante e, sem dúvida, essa mobilização do povo português através da canção Ai Timor foi muito importante, porque nessa altura foi necessário toda uma frente diplomática ao mais alto nível em todos os azimutos e isso ajudou, sem dúvida. E ficou na memória. Ficou na memória. Não só dos portugueses, e ficou certamente na memória dos timorenses, e daí que esse abraço entre o padre João Felgueiras e o Luís Represa tenha sido uma coisa tão absolutamente memorável. E obrigada por ter partilhado também esse momento. A música fica para a história, naturalmente, que Luís Represas vai continuar a ser ouvido muito tempo. Ana Gomes, obrigada, um bom dia. Esta emissão especial da Rádio Observador chega ao fim, depois de conhecida a notícia da morte de Luís Represas esta noite, aos 69 anos. Vamos continuar a ouvir reações nas próximas horas aqui na Rádio Observador. Agora, com 1 minuto depois das 10 da manhã, vamos atualizar